Estamos começando. Depois desse jogo maravilhoso que nós tivemos, né? Lamentável. Perdemos a terça-feira, hein? Fala a verdade, hein? Ai, ai. Acho que a maior tristeza do brasileiro é ter perdido a terça-feira. É nada, professor. É ter perdido mesmo a Copa. Lamentável. Pô, os caras ganham milhões. Os caras num dia ganham o que você. Bem, os caras num dia ganham muito mais do que o que você ganha em um ano. Mas enfim. E não consegue segurar um time ganhando de 1-0. Lamentável. Então, veja bem, eu estou compartilhando aqui. Eu vou mostrar aqui um exemplo de terceira prova. Eu coloquei lá para vocês no AVA. Lá no AVA tem toda a explicação referente a esse conteúdo de eletroquímica. Em função do tempo, não tem como eu dar para vocês química nuclear. Então eu prefiro resolver aqui. Semana que vem tem prova. Eu, é, é, em função também dessa correria que foi por causa desse jogo do Brasil, que você veja, não valeu de nada, absolutamente de nada. Acho que seria muito desonesto da minha parte vocês fazer prova presencial. Eu sei que vocês estão tá vibrando, mas não dá para dar prova presencial para vocês, entendeu? Enfim, a gente agora hoje seria a terceira semana, ou a terceira ou a quarta, teria que ver aí, tá entendendo? Porque eu não dou aula para vocês. Então, assim, não Eu acho. acho que é a quarta. Não dá, não é justo eu fazer essa prova presencial. Então eu vou dar prova à distância, essa terceira prova, mas eu preciso resolver esse exercício. E aí eu daria a prova em vez na sexta-feira que vem, no sábado. E sexta-feira que vem ficaria para fazer a apresentação do trabalho, tá bom? Entenderam aí? Dia 16, então vai ser a apresentação. Do trabalho. Exatamente. Aí a gente vai e faz a apresentação do trabalho. E de sábado a Professor, prova. a prova. Deixa eu te perguntar sobre a apresentação. A gente vai ter que explicar a experiência ou vai ter que fazer a experiência na sala? Não há necessidade de fazer experiência. Pode explicar. Não há necessidade de fazer experiência. Quem fez experiência, beleza. Pode apresentar. Não tem necessidade de apresentar na sala. Se quiser apresentar, pode também. Fica à vontade. Se quiser fazer um vídeo da experiência, pode também. Mas eu quero uma apresentação com introdução. Do jeito que vocês fizeram no semestre passado. Com introdução, com Não, nós não explicações. fizemos. Não, não, a gente fez a parte escrita, mas a gente Ah, vocês não não fizeram chegou a apresentar apresentação, no não? semestre passado. Não? Não, Não, não fizeram? não, a gente só entregou a parte escrita. Então, estou explicando para Não, porque não deu vocês. tempo também. Entendi. A introdução é assim, é fazer uma apresentação com uma introdução do assunto que você está fazendo, o que você vai estudar, a metodologia que foi adotada, os resultados das discussões. É isso, a apresentação. Ok, Entendeu? beleza. Não se esqueça que cada um deve falar um pouco, né? Não é para uma pessoa só falar, não. Cada um fala um pouco na apresentação. Sim, Então vamos lá, eu vou fazer aqui a apresentação para vocês, aqui da terceira prova, no modelo. E eu vou ler aqui para vocês. E à medida. Tudo isso que eu estou falando é das aulas que eu coloquei lá no AVA. Tá? Mas eu vou falando e a gente vai discutindo a respeito enfim, desse conteúdo. Vamos lá. Um eletrodo de magnésio em uma solução 0,40 mol por litro de sulfato de magnésio está ligado a um eletrodo de ouro mergulhado em uma solução de cloreto de ouro, 0,20 mol por litro. O potencial da célula galvânica, reação espontânea, ele está pedindo, né? Qual é? Né? Tá faltando um verbo aqui. Qual é? Tá faltando um verbo aqui, ó.
Qual é o potencial da célula galvânica? Reação espontânea a 25 graus Celsius. B. Considere que uma bateria de 2,5 volts tenha sido ligada com seu polo negativo próximo ao eletrodo de ouro, enquanto que o polo positivo tenha sido ligado ao eletrodo de magnésio. Desenhe a célula para essa situação, indicando o movimento de elétrons de corrente, o catodo, o anodo, o sinal de ambos os eletrodos, positivo ou negativo, e os movimentos dos íons considerando o cloreto de sódio, a substância e os movimentos dos íons considerando o cloreto de sódio, a substância presente na ponte salina. Qual seria o potencial da célula nessa nova configuração? A reação seria espontânea nessa nova configuração? Mostre seus cálculos e justifique suas respostas. Use duas casas depois da vírgula. Então, veja bem, vamos fazer a primeira aqui, né? Ele falou que tem um eletrodo de magnésio em uma solução 0,4 mol por litro de sulfato de magnésio e um outro eletrodo de prata mergulhado em cloreto de alumínio. E ele está perguntando qual que é o potencial, o potencial da célula galvânica da reação espontânea a 25 graus Celsius. Então, veja bem o seguinte. Aqui estão as semi-reações. As semi-reações da reação de uma reação, semi-reações de uma reação de oxirredução. Ele falou que você tem um eletrodo de magnésio mergulhado numa solução de sulfato de magnésio. Aqui é sulfato de magnésio, não de manganês, né? Deixa eu ver isso aqui mesmo, se é isso aqui. Isso, sulfato de magnésio. De magnésio, então aqui não é manganês. Sulfato de magnésio e você tem uma placa de ouro mergulhada numa solução de cloreto de ouro. Então é magnésio mergulhado numa placa de magnésio misturado numa solução de sulfato de magnésio, uma placa de ouro mergulhada numa solução de cloreto de ouro. Bem, essas placas estão ligadas entre si por meio de um fio condutor e aqui existe uma ponte salina de cloreto de sódio. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Ele deu as concentrações, aqui o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio é 0,40 mol por litro. E aqui do cloreto de ouro é 0,20 mol por litro, está aqui ao lado. Bem, a primeira coisa que a gente precisa ele quer que a gente determine e ache o potencial. Deixa eu ver se fala o padrão. O potencial da célula galvânica a 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius. Então, olha só como são as coisas. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira etapa, é montar a reação dessas duas semi-reações. Você tem aqui a reação do magnésio 2+, mais 2 elétrons, gerando magnésio sólido, ou magnésio zero, de inox, número de oxidação zero. E eu tenho o ouro 3+, mais 3 elétrons, gerando ouro zero. E aqui você tem os valores dos potenciais. Acontece o seguinte. Perceba que os valores potenciais, um é negativo, outro é positivo. Existe uma equação, existe uma equação que é a equação que é a energia de Gibbs. Por isso que eu abri que eu preciso escrever o seguinte, symbol. Vou colocar isso aqui com 10. Vamos colocar vermelho. Só um minutinho que eu tô mexendo aqui no...
existe uma equação que estabelece a relação do potencial da semi-reação com a energia livre de Gibbs. Perceba que essa equação ela tem um sinal negativo. Significa o seguinte, lembrando sempre que a energia livre de Gibbs, quanto mais negativa, mais espontâneo é o processo. Então, se a conta, né, desta equação ela foi menor do que zero, se ela for menor do que zero, isso daqui vai ser espontâneo. Se, ao contrário, se essa conta ela for positiva, ela não for menor do que zero, mas ela for maior do que zero, ela já passa a ser não espontânea. E se ΔG ΔG for igual a zero, a reação está em equilíbrio. Então, veja bem o seguinte. O que nós estamos querendo fazer, que ele está pedindo para a gente calcular, é o valor do potencial desta célula que ele falou que é galvânica de uma reação espontânea. Se a reação é espontânea, essa conta aqui tem que ser menor do que zero. Beleza. Mas por que eu estou colocando essa equação? Perceba que essas semi-reações têm esses dois potenciais. Um é negativo, outro é positivo. Se você olhar essa equação, esse potencial negativo sendo substituído nessa equação, o potencial sendo negativo com mais esse menos aqui, menos com menos é mais. E o ΔG vai ser maior do que zero. E se for maior do que zero, a reação é não espontânea. Perceba que essa outra semi-reação, ela é positiva. Se isso aqui, que é o valor do potencial, for positivo, a conta inteira vai ser negativa. E se ela for negativa, a reação é espontânea. Por que eu estou falando isso? Ou seja, isto que eu estou agora te explicando permite definir qual dessas duas semi-reações são espontâneas. Essa semi-reação de cima é mais espontânea, a de cima não é. Então, o que você tem que fazer? Manter a semi-reação espontânea do jeito que está e inverter a que não é espontânea. Quando você inverte essa equação de cima, que é uma reação não espontânea, você inverteu, veja, inverti aqui, ó. Aqui estava magnésio 2 mais 2 elétrons dando origem a magnésio. Aí eu inverti, ó, magnésio gerando magnésio 2 mais 2 elétrons. E isso troca o sinal. Aqui era negativo, passa a ser positivo. A outra reação, que é espontânea, mantém desse jeito. Perceba que os números de elétrons são diferentes. Eles precisam ser iguais para serem cortados. Eu vou multiplicar por 3 em cima, 2 embaixo, porque vão ficar 6 elétrons. Mas eu não multiplico o valor do potencial. Não multiplico por causa deste N, que representaria o número de elétrons envolvidos na reação. Então, quando eu faço isso, aqui vai ficar multiplicado por 3, aqui por 3, aqui vai ficar 6, porque aqui é 2. A de baixo vai ficar 2, 6 e 2. E eu não multiplico os valores do potencial. Aí eu vou cortar... Um momento. Eu vou cortar esses elétrons. Opa, deixa eu mudar essa cor. Eu vou cortar esses elétrons com esses aqui. Vou somar, ó, veja, 3 magnésio sólido com 2 ouro 3 mais. 3 magnésio 2 mais com 2 ouro 0 sólido. E vou fazer a conta desses dois potenciais para gerar o potencial padrão da reação global. Veja que ele não me pediu para eu calcular esse valor aqui, ó.
ele não me pediu para calcular esse valor. Ele pediu para eu calcular este valor aqui, ó. Este. Que é o potencial desta célula. Dessa célula. Bem, como que a gente calcula? Pela equação de inércia. A equação de inércia é essa aqui. Potencial é igual a potencial padrão, menos a constante dos gases ideais, vezes a temperatura, dividida pelo número total de elétrons envolvidos na reação, que são esses elétrons que cortamos, dividida ainda pela constante de Faraday, essas constantes, ou seja, este RT dividido por F, está aqui o valor. Aqui, ó. Opa. Aqui. E Ln dividido pela concentração, produto, que está aqui, ó. Magnésio 2 mais elevado ao cubo. Tá aqui. Dividido por ouro 3 mais elevado ao quadrado. Por quê? Ouro 3 mais elevado ao quadrado. Por que não entrou magnésio sólido e prata sólido? Porque não entra. Sólido não entra. Bem, que concentrações são essas? Essas concentrações são as concentrações das soluções. Das soluções. Por que que nós colocamos essas equações da dissolução desses sais? Porque, veja, sulfato de magnésio, quando dissolve, vai gerar um íon magnésio 2+, um SO4 2-. Dissolve cloreto de prata, vai ficar 1 alumínio 3+, e 3 cloretos. Por que que isso é importante? Porque se você tem uma solução que é 0,40 mol por litro, por exemplo, aqui, ó, 0, veja aqui, cloreto de prata, de ouro, cloreto de ouro, 0,20 mol por litro. Quando ele dissolve, eu vou ter a mesma concentração de cloreto? Não, eu vou ter 3 vezes a concentração do cloreto de prata. Então, se aqui, estou pegando como exemplo aqui, tá? Esse aqui, ó. Se aqui começa com 0,20 molar, que é 20 mol por litro, então ele começa aqui com 20 mol por litro, a concentração do cloreto de prata. Aqui ele vai gerar, em termos de cloreto, 3 vezes 0,20 mol por litro. Eu só estou falando isso, a gente não precisa da concentração de cloreto, mas eu estou falando porque a gente precisa ter essa noção. Eu estou precisando aqui da concentração do magnésio 2+, e da prata 3+. Desculpe, né? Prata é ouro. Magnésio 2+, e do ouro 3+. E aqui, perceba, 1 mol de cloreto de prata, você vai ter 0,20 mol por litro. 1 mol de... cloreto de prata. 1 mol de cloreto de ouro, 0,20 mol por litro, gera 1 mol de ouro 3+, ou seja, vai também continuar sendo aqui 0,1 mol por litro. Deixa eu colocar aqui. Então aqui, ó, também vai ficar 0,20 mol por litro. Se tivesse um 3 aqui na frente do ouro, teria que ser 3 vezes 0,20 mol por litro. Entenderam, gente? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Cadê vocês? Sim, professor. Bem, aí veja bem o seguinte. Eu preciso colocar a concentração do magnésio e da prata. Então, eu vou colocar o magnésio, o sulfato de magnésio é 1 mol, é 0,40. Também aqui, você veja que é 1 magnésio, também vai ficar 0,40. Por isso que aqui em cima vai ficar 0,40. A do ouro, já coloquei 0,20, 0,20. Tem que elevar esses números, que a gente já viu como chega a isso. Lembro que RT dividido por F, está aqui o valor aqui na parte de cima. RT, ó, 0,02569 volts. 0,02569 volts dividido pelo N total, ó, 6 elétrons, 6 elétrons. E o potencial padrão está aqui, ó. 3, a gente somou isso aqui, é 3,76 volts, 3,76 volts.
Nós temos que fazer essa conta. Para fazer essa conta, a gente precisa dividir esses números, aí tira o ln, acha o valor, pega esse valor, multiplica por 0,02569 volts, acha o valor, divide por 6, aí achou o valor, esse valor você vai fazer a próxima conta, que é 3,76 menos o resultado de toda essa conta aqui. O resultado vai ser 3,7580 volts. Então, veja bem, ele já falou que o processo é espontâneo. Mas nós podemos confirmar, porque veja, o resultado foi positivo. Veja a equação aqui em cima. Ó. Se o resultado do potencial for positivo, a conta vai ser negativa. Se ela é negativa, ela é menor do que zero. E se ela é menor do que zero, o processo é espontâneo. Até aí, tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Tudo. O pessoal está respondendo mais pelo chat. O chat. Ah, tá, eu tô vendo aqui. Também tô. Beleza. Continuando, porque ele não perguntou só. Eu vou falar aqui do movimento de elétrons. Olha só, movimento de elétrons. O que está acontecendo com o movimento de elétrons? Quem que está oxidando, quem que está reduzindo? O magnésio está oxidando, ele está doando elétrons para o ouro. E então, quando ele perde elétrons, ele gera o magnésio 2+, e o ouro, ao ganhar elétrons, ele reduz e gera o ouro sólido. Então, o magnésio é fonte de elétrons. Veja o movimento aqui que eu coloquei de elétrons indo para o ouro. Toda fonte de elétrons num processo espontâneo é chamado de ânodo ou anodo. Aonde chega o elétron é chamado de cátodo ou cátodo. A corrente é sempre o inverso do movimento de elétrons. Então, se o elétron está partindo da esquerda para a direita, a corrente necessariamente vai ser da direita para a esquerda. Bem, à medida que esses elétrons saem da placa de magnésio, essa placa começa a ficar carregada positivamente. Por que positivamente? Porque está saindo elétrons dela. Ficar carregada positivamente significa que o sulfato vai se aproximar desta placa. À medida em que o sulfato começa a aproximar dessa placa, a placa de magnésio, ela começa a liberar íons magnésio 2+. Essa solução começa a ficar mais rica de magnésio 2+. Veja, o sulfato começa a se aproximar da placa. O magnésio 2+, começa a se liberar na solução. No final das contas, você vai acabar ficando com mais magnésio 2+. Por quê? Você já tinha magnésio 2+ aqui na solução. Você tem a solução de sulfato de magnésio. Se você libera mais magnésio 2+ aqui, vai ficar com excesso de magnésio 2+. Então vai ficar essa solução carregada positivamente. Bem, o que acontece? Como o sulfato não está aumentando e o magnésio está aumentando, e ainda para piorar, o sulfato vai ficar e interagir com a placa que está ficando com falta de elétrons, então ela vai ficar carregada positivamente, este magnésio tende a ir em direção a esta portinha aqui da ponte salina, onde o cloreto que está na ponte salina tende a se dirigir para próximo da porta. Por quê? Porque aqui tem uma concentração alta de magnésio 2+. Em contrapartida, o ouro que está ganhando elétrons, ele começa essa placa a ficar rica em elétrons. Rica em elétrons significa que o ouro 3+, que está na solução, tende a se dirigir para a placa. Acontece o seguinte, ele começa a se dirigir para a placa e ele reduz. A solução começa a ficar com menos ouro 3+, então começa a sobrar cloreto. Sobrar significa o cloreto que estava interagindo com o ouro 3+, ele começa a ficar em solução, o cloreto, em excesso. Como ele está em excesso, ele vai procurar onde tem carga positiva. Onde tem carga positiva? Na ponte salina. O sódio que está na ponte salina tende a se dirigir nesse sentido. O cloreto nesse sentido.
perceba o movimento de elétrons que existe. Você tem o movimento da direita para a esquerda, o cloreto que está na solução que vem nesse sentido, o cloreto que está na ponte salina que vem nesse sentido, e o sulfato que vem nesse sentido, e o elétron que continua saindo da direita para a esquerda. Então percebe que tem um movimento de elétron da esquerda para a direita e que faz esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo agora aqui, ó, com a setinha, ó, esse movimento, ó, da direita para a esquerda, no movimento cíclico, que só vai parar a hora que essa placa, a placa de magnésio, acabar se desfazendo totalmente, a placa que estiver mergulhada na solução. Se não tivesse a ponte salina, chegaria um momento em que eu teria muito cloreto aqui nessa solução, a ponto de fazer o quê? Um efeito negativo da chegada de mais elétrons, assim como aqui, sem a ponte salina, eu estou sempre liberando mais carga positiva, a minha placa também está carregada positivamente, começa também a dificultar a liberação de elétrons e a reação atingiria o equilíbrio. Tudo bem aí? Beleza. Muito bem. Aí ele falou o seguinte, vamos continuar. Desenhe a célula para essa nova situação. Ah, não, aqui. B. Cadê, meu Deus? Aqui. Considere que uma bateria de 2,5 volt tenha sido ligada com seu polo negativo próximo ao eletrodo de ouro e o positivo próximo ao eletrodo de magnésio. E pede para a gente desenhar a célula e assim por diante. E aí ele quer saber o sinal. Ele quer saber o seguinte. Desenhe a célula para essa nova situação, indicando o movimento de elétrons, de corrente, o catodo, o anodo, o sinal de ambos os eletrodos, positivo ou negativo, e os movimentos dos íons, considerando o cloreto de sódio, a substância presente na ponte salina. E pergunta para a gente qual seria o potencial da célula nessa nova configuração. Vamos ver aqui, ó. Veja. Nessa nova configuração, isso aqui é um sinal de uma bateria. É sempre esse sinal. É um risco grande e um risco pequenininho. Ele falou que o risco, ou o polo, o risquinho pequeno é sempre polo negativo. Não, mentira. Ele falou que... Só um minutinho. Ele disse que o polo positivo seria ligado ao magnésio e o polo negativo seria ligado ao ouro. Então, o polo negativo ligado ao ouro e o polo positivo ligado ao magnésio. Sempre o risquinho pequenininho é negativo e o maior é positivo. Então, não tem como se esquecer. Sempre o risquinho maior é positivo, o menor é negativo. Ele falou que a gente ligasse o negativo, que é esse pauzinho pequenininho, no ouro e o positivo no magnésio. Muito bem. Agora, veja, como que a gente descobre se a bateria, tá? Olhando para a bateria, que é isso aqui, ó. Como a gente sabe qual o movimento do elétron que a bateria forçaria, provocaria? O elétron sempre sai do polo negativo. Em cima não tem bateria. Mas aonde saíram os elétrons? Do magnésio. Qual que é o sinal do polo do magnésio? Negativo. Aonde que chega o elétron numa reação espontânea? No positivo. E isso na reação espontânea que não tem a bateria. Olhando para os polos da bateria, o elétron não vai sair desse polo. Ele vai sair desse polo. E ele não vai atravessar esse vácuo, esse espaço aqui, ó. Porque senão isso aqui chamaria o efeito de tunelamento. Ele vai sair desse polo negativo, vai dar a volta aqui e voltaria aqui no mais. Sai do negativo e vem para o positivo. Isso é o movimento que, veja bem, que a bateria implicaria, exerceria sobre a pilha que está na parte aqui de cima.
Veja que a pilha sem bateria, o movimento de elétrons já é esse da esquerda para a direita. Se você olhar novamente para unicamente a bateria, os elétrons saem do menos e tem que chegar no mais. O que a bateria vai fazer então? Veja, o movimento, se eu tirasse a bateria, o elétron, se eu tirasse aqui a bateria, os elétrons já se movimentariam da esquerda para a direita. Quando eu coloco a bateria, o processo já é espontâneo. Eu coloco uma bateria que força o movimento do elétron também da esquerda para a direita. O que vai acontecer? Simplesmente a bateria vai acelerar o movimento do elétron. A bateria força o movimento do elétron. Se sem a bateria eu já tenho um movimento de elétron, com a bateria ela vai acelerar o movimento do elétron. Simplesmente acelerar. Por quê? Porque a bateria ela imprime o movimento nos elétrons e a própria pilha tem o seu movimento de elétrons. Ora, o que vai acontecer então? O movimento de elétrons continua o mesmo, a corrente é o sentido inverso, continua a mesma, o movimento do elétron, dos íons, inclusive o movimento dos íons na ponte salina, continuam os mesmos. O movimento dos íons em relação às placas continua os mesmos. Esses números aqui que eu estou colocando é só da pontuação. E aí, o sinal dos eletrodos, veja bem o seguinte, isso aqui é uma pilha, a pilha, tirando se a gente tirasse essa bateria, o sinal do eletrodo aqui, da sua pilha, ela é negativo e positivo porque é reação espontânea. O movimento do elétron, veja bem, o movimento do elétron é da de esquerda para a direita e a pilha envolve e exerce também o movimento da esquerda para a direita. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quem define o movimento, quem define qual que é o sinal, né, esse sinal aqui, ó, do eletrodo, sempre será aquele que sempre será quem define o movimento de elétrons. Veja que aqui o movimento de elétrons do eletrodo nosso é igual à direção dos elétrons que é infringido ou é colocado pela bateria. O valor do potencial o valor do potencial da nossa pilha é esse aqui, ó, 3,7580 volts. O valor da bateria é 2,5 volts. Primeira pergunta que eu vou falar para vocês. Qual tem mais força para puxar elétrons? Para movimentar elétrons? A pilha ou a bateria? Vai ser a pilha, porque o valor do potencial é maior do que o potencial da bateria. Como o potencial da bateria é maior, da pilha é maior do que da bateria, quem imprime a força, vai definir a força dos elétrons, vai ser a pilha. Então o sinal do eletrodo vai continuar menos e mais. Menos e mais. Se fosse a bateria fosse maior em relação ao potencial, se esse potencial aqui fosse maior do que esse, ainda assim o movimento de elétrons seria o mesmo, e o sinal continuaria sendo menos e mais. André, mas eu não estou entendendo. O que eu estou querendo falar para você é o seguinte: quem vai definir esses potenciais, vocês verão o potencial menos aqui, ó, significa que é onde sai o elétron. O positivo é onde chega o elétron. Beleza? É isso. Não foi isso que eles estão perguntando pra gente. Ele quer saber qual que é o novo valor do potencial desse conjunto com a bateria. Basta a gente pegar esse potencial e somar a este potencial, tomando cuidado sempre de verificar o movimento, né, qual que é a direção dos elétrons que cada um imprime. Então você veja bem, aqui eu tenho 3,75 volts positivo.
positivo. Então, esse movimento aqui, ó, da esquerda para a direita, ele está falando que é positivo. Se a bateria forçasse os elétrons no sentido contrário, esse 2,5 seria negativo, se fosse o movimento contrário. E a gente ia somar 3,7580 volts menos 2,5 volts. Por que menos? Porque se fosse o contrário, depois eu vou fazer o raciocínio contrário, em vez de acelerar os elétrons, ele estaria dificultando o movimento de elétrons que a pilha faz. E por isso que ela retiraria a força da pilha. Como a bateria ela faz com que os elétrons movimentem-se da esquerda para a direita no mesmo movimento que a pilha faz, então ela está se somando ao que a pilha está fazendo. Por isso que, novamente, 3,7580 volts, positivo. Então, da esquerda para a direita, positivo. A força que a bateria está imprimindo vai ser positivo também. Por quê? Porque o menos está aqui, o elétron está saindo da esquerda para a direita para chegar aqui, ó. Então é o mesmo movimento. Por isso que é positivo também, a gente vai somar e o valor vai ser 6,258 volts. Então veja, como o potencial desse conjunto é maior do que zero, o valor da energia livre de Gibbs será negativo e, portanto, o processo espontâneo, que é essa equação aqui. Vocês entenderam? Sim. Beleza. Veja bem. O Josias está escrevendo aí. Esperar que ele está escrevendo. Enquanto ele escreve. Vamos supor que ele falasse assim, olha. A bateria foi ligada invertida do que está aqui. Ou seja, eu não vou mudar aqui, tá? O pauzinho. Eu vou só mudar o sinal. E eu vou mudar aqui a cor. Só um minutinho, tá, gente? Estou fazendo aqui para poder explicar para vocês. Vamos supor, então, que ao invés dele ligar o negativo na prata, o negativo no ouro, ele ligue o positivo no ouro, e em vez de ligar o positivo no magnésio, ele ligue o negativo no magnésio. É diferente. Vai ser diferente. Por que diferente? Eu estou olhando aqui para a bateria, eu não estou olhando para o movimento dos elétrons que é ocasionado pela reação espontânea, porque o movimento de elétron é da esquerda para a direita. Pois bem. Aí, este movimento aqui de elétron que está pintado em amarelo, esse movimento é do movimento espontâneo e que é mantido pela bateria quando os sinais são os vermelhos. Se fosse os verdes, olhando aqui para a bateria, existe, eu já digo novamente para vocês, eu não alterei aqui, ó, os pauzinhos. Se menos fosse esse eletrodo, teria que ser menor aqui e o positivo seria maior. Mas para fim de explicação, se esse aqui fosse negativo e esse aqui positivo, os elétrons, a bateria tentaria imprimir um movimento de elétrons que sairia daqui do meu polo esquerdo, passaria, o movimento é o contrário, ele sai da direita e vem para a esquerda, seria o movimento anti-horário. Só que a sua pilha, o movimento é contrário, é no sentido horário.
Então perceba o seguinte, é como se você quisesse andar da esquerda para a direita e alguém estivesse te puxando da direita para a esquerda. Por isso que eu estou falando, se o verdinho fosse, se a bateria fosse ligada nessa forma, como está escrito no verde, como que eu defino este movimento de elétrons que está em amarelo? Porque aqui ele está dessa forma porque a bateria está se somando ao movimento espontâneo da pilha. Nesse outro caso que eu estou falando aqui para vocês, essa suposição, eu teria o movimento que a bateria iria imprimir sobre ou gostaria, pelo menos, de imprimir a pilha, forçando o elétron da direita para a esquerda, movimento anti-horário. Mas a pilha imprime o movimento horário. A pergunta é a seguinte, quem que vai impingir, quem que vai imprimir, quem que vai dominar, quem que vai impor o movimento dos elétrons? Aquele que tiver o maior potencial. Nós temos um potencial da pilha, que é esse aqui, que é 3,7580 volts, e nós temos um valor do potencial da bateria, que é 2,5 volts. Quem tem mais? Esse aqui é a pilha. A pilha é mais forte do que a bateria. Então, mesmo que o movimento de elétrons seja prejudicado, diminua a velocidade, o movimento de elétrons continuaria sendo esse, da esquerda para a direita, só que o resultado do potencial resultante não ia ser 6,2, ia ser 3,7580 volts menos 2,5 volts. Aí, professor, mas por que menos? Menos porque na forma como eu liguei aqui a bateria ela força o movimento contrário. Se o movimento é contrário, o sinal tem que ser contrário. Tudo bem? Ele vem de experimento, Josias, o valor. Esse FEM chama-se força eletromotriz. Força eletromotriz. O que é essa força eletromotriz? É a força com que a bateria puxa os elétrons. Força o movimento dos elétrons. Isso é determinado por experimentos e toda bateria tem uma força eletromotriz. Então, você compra uma bateria de um carro, ela tem o valor em volts, que é a sua força eletromotriz, que é determinado em laboratório. Ela já é construída para dar esse potencial, entendeu? Desculpa, essa voltagem. Pois não, Mackenzie. Não, tá de boa, deixei aberto, desculpa. Tá. Ronaldo tá falando, professor, se a energia da bateria fosse maior e fosse ligado com o positivo no ouro. Deixa eu ver aqui. Com o positivo no ouro, sim. Então a bateria dominaria o movimento dos elétrons. Sim, Ronaldo. Vou dar uma outra suposição. Se esse valor da força eletromotriz da bateria fosse 4,5 volts. Veja que 4,5 volts é maior do que 3,7580 volts. Aí, olha só. A bateria ela vai imprimir uma força maior no movimento de elétrons do que a própria pilha. Quem vai dominar o movimento agora dos elétrons não é a pilha, mas é a bateria. Aí, nesse caso em particular, nesse caso em particular, o movimento de elétrons que antes estaria da esquerda para a direita, ele seria da direita para a esquerda. Esse seria o movimento de elétrons. Veja que é um sentido contrário. Como que a gente vai acabar identificando isso? Potencial vai ser igual o valor do potencial da célula, o valor do potencial da célula galvânica, que é a célula espontânea, que nós calculamos que é 3,7580 volts,
Menos, por que menos? Porque o movimento do elétron que a bateria imprime é o movimento dela, que ela está imprimindo, é da direita para a esquerda. Menos 4,5 volts. Quando a gente fizer essa conta, 3,75. Deixa eu só um minutinho, gente. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Espera aí. Um minutinho. Se a gente... Deixa eu fazer a conta aqui. Se a gente fizer essa conta, ficaria 4, menos 3,7580. Isso daqui ficaria menos 0,742 volts. Olha só a diferença. Aqui o sinal é negativo, aqui é positivo. Ó, aqui na primeiro exemplo é positivo, aqui é negativo. Por que é negativo? Porque mudou o movimento do elétron. O movimento final do elétron não é horário, é anti-horário. Aqui seria o movimento novo do elétron e aqui do elétron. Se muda o movimento do elétron, muda o movimento da corrente também. Veja, esse movimento que eu coloquei da corrente está associado a esse movimento amarelo do elétron. Se o movimento do elétron se modifica, a corrente já não vai... Veja, se o movimento do elétron é da direita para a esquerda, a corrente passa a ser da esquerda para a direita, sempre o contrário. Então, aqui, se quer que eu mude aqui para... Deixa eu mudar aqui a cor para falar da corrente. A corrente aqui, ó, seria da esquerda para a direita. A corrente. Compreenderam aí? Tudo entendido, gente? Importante você saber isso, hein? E aí o movimento de elétron, nesse caso, é o mesmo. Se houvesse essa mudança, como eu falei, eu dei o exemplo aqui, aí o sentido é o contrário. Aí os elétrons... Aí, veja, olha só como são as coisas. É importante aqui, ó. Veja, o resultado foi negativo por meio dessa mudança. Se o E é negativo, o que acontece? E é negativo, com negativo, o ΔG é maior do que zero. A reação não é espontânea, mas ela vai acontecer. É que você está imprimindo uma bateria para poder fazer o quê? Todo o ouro que veio, ou que todo o ouro que foi reduzido, ele vai ser oxidado. Aí o elétron vai passar para o magnésio, para que o magnésio que foi consumido possa virar magnésio sólido. Então o movimento do elétron vai ser dos elétrons e dos íons vão ser contrários. O elétron vai sair daqui para cá, aí vai liberar o ouro 3+, se libera o ouro 3+, o cloreto é que vai vir aqui próximo da placa de ouro, e em vez do cloreto vir aqui para a ponte salina, quem vem é o ouro 3+. E em vez de ser o N+ aqui para descer, não, vai ser o cloreto. E em vez de ser o cloreto aqui nessa parte aqui, não é o cloreto, é o sódio mais. Veja que o elétron está chegando. Se o elétron está chegando, em vez do manganês 2+ vir aqui para a ponte salina, não, ele vai vir para a placa, porque ele vai sofrer redução. E o sulfato que viria para a placa, ele já não vem para a placa, ele vem aqui para a ponte salina. E se ele vem aqui para a ponte salina, não vai ser o cloreto que vai vir aqui para a ponte salina, vai ser o sódio. Então muda tudo. Muda tudo o movimento. Tudo bem aí, gente? Compreenderam? Beleza. Vamos seguir. Isso aí seria o primeiro exercício. Olha lá, vamos fazer isso aqui, depois vou dar um tempinho para vocês aí. Balanceie a reação de formação do zinco sólido a partir do íon zinco 2+ pela ação da prata metálica. Mostre as semi-reações de redução e de oxidação e defina quem é o ânodo e quem é o cátodo. A reação ocorre meio básico. Então, veja bem.
Ele está dando aqui a reação do zinco, o 2+ com a prata sólida. O zinco é 0 ao estado de oxidação. A prata sólida é 0 ao estado de oxidação. Professor, por que é 0? Porque todo sólido tem um estado de oxidação 0. O NOx 0. O zinco 2+ é 2. Aqui, Ag2O. Veja bem o seguinte. Aqui é -1, -2, né? Oh, meu Deus. NOx aqui, -2, que é o caso do oxigênio. Então, a gente tem que fazer a conta. Fazer a conta como? O NOx da prata eu não sei. X vezes o número de átomos de prata. 2. Menos 2, que é o NOx do oxigênio, vezes o número de átomos de oxigênio. Eu estou olhando para essa espécie aqui, ó. Vezes o número de átomos de oxigênio. 1 igual a 0. Por que 0? Porque essa espécie é neutra. A hora que você for fazer a conta, você vai ver que 2x é igual a 2. Eu passei o -2 para a direita. X é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, o estado de oxidação da prata é 1, por isso que está 1. E o estado de oxidação aqui do zinco é 0. A prata sai de 0, vai para 1. Está oxidando. O zinco está saindo de 2 para 0, diminuindo, está reduzindo. Essa espécie que oxida é o agente redutor. Essa espécie que é o zinco que reduz é o agente oxidante. Bem, continuemos. Como que a gente vai balancear? Vamos iniciar pela espécie que está reduzindo, zinco 2+. Então, o zinco 2+ está indo para zinco 0, está aqui. Vamos balancear os átomos primeiro. Menos hidrogênio e oxigênio. Zinco 2+ tem 1. Um zinco também, não precisa fazer nada. Depois, balancear os átomos de oxigênio. Tem oxigênio aqui? Não. Então, não tem necessidade de balancear o átomo de oxigênio. Depois, vamos balancear o átomo de hidrogênio. Tem necessidade de colocar hidrogênio aqui? Não. Então, não tem necessidade de balancear o átomo de hidrogênio. Vamos balancear as cargas. Aqui eu tenho 2 cargas positivas, aqui eu tenho 0 cargas positivas. Para balancear a carga, eu só posso colocar elétrons. Então, eu vou adicionar 2 elétrons, porque 2 prótons com 2 elétrons eu zero a carga. Para ficar 0 aqui e 0 aqui. Então, somando os elétrons deste lado, vai ficar zinco 2+, mais 2 elétrons, gerando zinco 0. Essa aqui é a primeira semi-reação. Essa aqui, ó, primeira semi-reação. Vamos pegar a segunda, que é a que está sofrendo oxidação. Quem está sofrendo oxidação? Prata e o Ag2, oxigênio. Então, veja, Ag sólido indo para Ag2O. Vamos balancear os átomos, menos hidrogênio e oxigênio. De um lado eu tenho 2 átomos de prata, aqui eu tenho que ter 2 também. Vamos balancear os átomos de oxigênio. Para balancear os átomos de oxigênio, eu tenho que colocar a água do outro lado. Eu tenho um átomo aqui só de oxigênio, então eu vou colocar uma molécula de água, porque vai ficar um átomo de oxigênio aqui e um átomo aqui. Vamos balancear os átomos de hidrogênio. Veja, se fosse meio ácido, bastaria eu adicionar íons H+. Apenas isso. Como o meio é básico, é ao contrário. Eu preciso, veja, dessa banda aqui, do lado esquerdo, eu tenho a água. E eu tenho hidrogênio desse lado. Então, eu preciso adicionar, veja como são as coisas. Do lado que não tem o hidrogênio, que é desse lado aqui, eu vou adicionar água. E desse outro lado aqui, eu vou adicionar OH-. Vou repetir de novo. Do lado, eu tenho a hidrogênio aqui. Eu não tenho hidrogênio aqui.
Então, ao lado que eu for ter que adicionar hidrogênio, eu vou colocar água. E do outro eu vou adicionar o OH. Bem, quando eu faço isso, qual que é o número que eu tenho que adicionar? Simples, qual que é o número? Você olha aqui, veja, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Na frente eu tenho o coeficiente estequiométrico 1. Você vai multiplicar esse 1 vezes 2. Este é o número que você vai colocar aqui, no OH- e aqui. Faça a conta agora, olha. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 4 átomos de hidrogênio de um lado, 4 átomos de hidrogênio do outro. Bem, balancear cargas. Prata não tem carga zero, água não tem carga zero, OH- tem carga, é uma carga negativa. Então tem 2 elétrons, 2 cargas negativas. Essa molécula é neutra, não tem carga. A molécula de água não tem carga, é zero. Então eu tenho 2 elétrons de um lado, 0 do outro. Para igualar, eu vou colocar 2 elétrons desse lado. E aí basta nós somarmos isto, dando isso, mais 2 elétrons. Essa aqui é a minha outra equação. Vou somar as equações. Tá aqui as duas equações. Veja, eu tenho 2 elétrons, não preciso multiplicar, porque eu posso cortar os 2 elétrons. E eu tenho que verificar a quantidade de água. Veja, eu tenho uma água aqui, 2 águas aqui. Então eu corto o número 2, corto essa água, vai sobrar uma água só do lado direito. Então veja bem, prata mais zinco 2 mais OH-, dando origem a G2O mais H2O mais zinco. Pode contar que vocês vão verificar que a equação está balanceada. Deixa eu ver aqui. Professor Lucas Venturim e José não estão presentes na aula porque estão sem energia em casa. Beleza. O transformador de energia estourou e acabou. Tá bom, sem problema, Nubia. Tô gravando e depois eu vou disponibilizar no AVA. Vocês entenderam aqui, gente? Entenderam essa questão do balanceamento? Sim. Beleza. Eu vou fazer um intervalo aqui e depois eu volto, falou? Fazer um intervalinho, 15 minutos a gente volta, tá bom? Pra vocês comerem alguma coisa aí. Até daqui a pouco. Tô encerrando a primeira parte.